pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa super live de hoje, tá? Na nossa super live de hoje, a gente vai testar um formato diferente de comunicação, a gente vai trazer o conteúdo que foi escolhido pelos nossos convidados de hoje e vamos discutir sobre esse assunto. Hoje, nossa super live tem como tema conselhos de gestão, como ter uma gestão eficiente e mais inteligente. Nossos convidados de hoje, Rafael, Rogério. Eu não vou nem falar, Rafael, Rogério, que dispensa apresentações mais formais, porque todos vocês conhecem. Quem não conhece, vai conhecer hoje. Então, são pessoas que são autoridades no que eles falam. Então, a gente trouxe aqui de uma forma desconstruída, bacana, leve, mas a gente vai falar de assuntos muito importantes e de assuntos que hoje a ideia é sair dessa reunião mais inspirado, pelo menos sair mais tocado, com a cabeça mais aberta. Primeira coisa, eu vou pedir para você, Rogério, falar para a gente quais foram os temas escolhidos. A gente teve, primeiro, a gente teve muito tema legal, teve mais de, se eu não me engano, foram quase 20 ou 20 sugestões de temas. Alguns fugiam um pouquinho da gestão, mas a grande maioria dentro daquilo ali que a gente estava pensando. E eu vou pedir para você, Rogério, começar essa live falando sobre quais os temas, os 4 que vocês escolheram e por que vocês escolheram esse tema. E aí a gente começa a discorrer sobre o assunto, ok? Legal. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo certinho? Tranquilo? Legal. Bom, primeiro, muito obrigado, né? Obrigado, Flávia, por abrir mais uma vez o espaço para a gente conversar. Obrigado para todos que estão aí assistindo. Vocês sabem que é sempre um prazer conversar com vocês sobre gestão, sobre escola de natação, sobre aquecedor, né? O Edson adora falar comigo sobre aquecedor. Bom, como que nós fizemos, né? A gente pegou todos os temas, né? Eu vi todos os temas aqui, separei em grupos, mais ou menos por assunto, para ficar mais fácil, mas eles não fogem muito, não, do assunto. Então, nós separamos 4 grandes temas, que foram retenção, financeiro, marketing e RH. Só para vocês imaginarem, o RH teve 6 menções, 6 pessoas pediram sobre RH. Depois, 2 pediram sobre marketing, 3 pediram sobre retenção e 2 sobre financeiro. Além desses temas, algumas pessoas perguntaram sobre, por exemplo, fala sobre natação para bebês. Aí, como não é exatamente esse o nosso foco, e para falar sobre gestão de natação de bebês, então eu preferi deixar, né, eu escolhi esses temas que eu acho que eles são mais comuns, né, dentro das nossas necessidades, dos nossos problemas do dia a dia. Então, a gente separou. Então, retenção, quem escolheu foi a Gisele, lá de Bauru, a Ilana, em Atlântica. Iana. Desculpa a ignorância. Iana. Não, você não conhece. A Iana é difícil, pô. E a Maria Amélia da Splash. Também Maria Amélia, cadê aqui? 13, Maria Amélia Splash, de Londrina. Tá? Aí, o financeiro, quem escolheu foi a Iana também. A Iana falou sobre financeiro. Mais o quê? Marketing. Quem pediu foi... A Iana está aí? A Iana pediu sobre tudo aqui. A Iana e também a Silvia, da Academia Espaço Fitness. A Iana não está. A Iana não está. Ela pediu uns 32 temas e não está. Excelente. Mas não vai assistir a gravação. É lógico, exatamente. Não podia na hora, pô. Sacanagem. E aí, RH, foi bastante gente. RH foi a Shiri, natação de Botucatu. Depois, Roberto Andreato, de Piracicaba. Depois,
a Andy, né, da Tibum, lá de Dourado. Depois a Iana. 4 temas que você escolheu, Rogério, dentro desse universo aí. Quais os temas? Retenção, financeiro, marketing e RH. E eu estou passando agora... Financeiro, marketing e RH. São esses 4 temas que nós vamos falar. Exato, é. Então, eu só estou pedindo, estou passando que você pediu para falar do nome das academias que pediram os temas. Não, as 4 que você escolheu. Ah, foram essas. É que foram 6 da RH, e só está faltando que eu falar Aquário Fitness, a Isilda, e o 15º, o Rafael Gobi, que foram as pessoas que pediram RH. Tá? Essas foram as pessoas que pediram. Então, como que a gente pensou em fazer para que a gente possa conversar? Vamos falar um pouquinho sobre cada tema, como a gente tem aí um tempo razoavelmente rápido. Tanto eu quanto o Rafael vamos mostrar vamos colocar a nossa opinião sobre isso. E se alguém tiver pergunta, pode. Tem chat, esse aqui tem, né? Tem. Pode falar no chat, pode perguntar. Ó, e a gente. Tudo bem, Flávia? Tem chat, tem uma pessoa que está responsável pelo chat, que vai pegar todas as perguntas, vai colocar em ordem. Então, assim, fica tranquilo, discorra sobre o tema, as pessoas podem fazer as perguntas no chat, a gente vai separando essas perguntas e vai fazendo na ordem de acordo com o que for surgir. Então, assim, tem pergunta? Pode ir lá no chat fazer a pergunta que a gente está anotando e vai fazer na ordem, para não atrapalhar a sua ordem de raciocínio também, correndo sobre o assunto. Beleza. E nós vamos... Flavinha? Qual o tema, Rogério? Vamos começar com retenção. Tá. E você fica à vontade, se você quiser falar sobre alguma coisa, vai me interrompendo. Quando eu vi bastante gente, e retenção ela veio, vamos dizer assim, veio carregada de retenção no inverno. Né? Todo mundo falou de retenção. Como eu faço para segurar os alunos no inverno? Como eu faço para segurar os alunos no inverno? E aí eu fiquei pensando, né, o que a gente pode, né, o que a gente pode discutir, o que a gente pode falar sobre esse tema. E eu vou fugir um pouco do normal para falar o seguinte: todo ano, nessa época, nesse grupo e em outros grupos, e faz 500 anos, a gente escuta a mesma coisa. O que eu faço para segurar os alunos no inverno? Eu, no mínimo, imagino que essa pergunta ela chega muito tarde, ela vem muito tarde, porque não é agora que nós temos que pensar nisso. Né? Agora, nós temos que rezar. Se eu pudesse falar sobre retenção agora, Santo Expedito, algum santo, porque se a gente não fez a lição de casa, se nós não determinamos aquilo que a gente quer, não vai ser agora que qualquer campanha que você fizer vai resolver o seu problema. Mas vai melhorar? Pode ser, melhora 1, 2, 3, 10, pode ser, né? Percentual sobre a tua renovação, sobre a tua retenção, pode até ser. Mas, na minha opinião, eu vejo que assim, é extremamente importante que a gente pense a retenção junto de um contexto, né? Ou dentro de um contexto. Né? E um contexto muito mais amplo, que vai passar pelo marketing, que a gente vai falar do planejamento, né? E também pelo nosso calendário, pelo nosso, principalmente por tudo aquilo que a gente vai fazer pré-inverno, mas pré-inverno desde o começo do ano. Então, desde o plano que você vende na recepção, né? Então, você vai lá em janeiro, se você vender plano que acaba em junho, bem provavelmente você vai ter problema, né? Porque em junho ninguém renova, porque vai estar frio, né? Ninguém não, mas uma parcela muito menor. Então, quando a gente fala em retenção, eu penso de uma forma o seguinte: primeiro, que você tem que ter um produto muito bom à prova de alguns percalços, e o frio é um desses percalços. Então, assim, o teu produto ele tem que agregar valor de uma forma de que a mãe, ou a criança, ou o aluno, eles nem pensem em sair. Porque tá tudo... Assim, todo mundo sabe já, e a gente já tem divulgado bastante, isso também está dentro da propaganda que a gente faz, de que natação no inverno faz bem, melhora a respiração, e
com toda a preparação que a gente indica para as pessoas, vem com roupão, né? Não sai, não troca de temperatura muito rápido, né? De forma brusca. Hoje, a Flavinha pode dizer, tem algumas soluções ali, uma lâmpada aquecida, até no grupo tem alguns aquecedores de vestiário, enfim. Então, esse não é o problema, né? O problema é como a gente lida com a comunicação com os nossos alunos o tempo todo. Então, se você esperou esfriar para falar para o cara que, não, volta, que não vai fazer, já era, né? Se você não tem um planejamento de comunicação, que você converse, né, com o teu aluno o tempo todo e que você dê relevância para o teu negócio, para o cara, para ele continuar vindo, bem provavelmente no inverno ele vai parar. Então, esse é um dos pontos de retenção que eu imagino, que é mais focado naquilo que as pessoas perguntaram. O que eu faço no inverno para segurar as pessoas? No inverno você não faz nada, você tem que fazer no verão, né? No verão você tem que começar a fazer uma comunicação, né? E principalmente fortalecer de que não tem necessidade de ele se ausentar. Agora, no inverno... Rogério, você falou uma coisa aí que, inclusive, eu anotei aqui, eu achei super interessante, que coloquei esse tema como retenção e coloquei aqui, retenção no inverno. Mas você falou uma frase que eu achei importantíssima, que é planejamento de comunicação. A gente ter um planejamento de comunicação, eu diria mais, a gente se comunicar bem com os nossos alunos durante o ano inteiro, inclusive falar sobre essa época do frio. O frio acontece todo ano e todo ano a gente age como se ele não fosse acontecer. Exatamente. Então, exatamente isso. Passando segurança, que eu acho que é a palavra de ordem quando a gente fala em água, né? Passando segurança, a pessoa se sentir segura que o filho dela não vai adoecer, que a senhorinha não vai adoecer, que a gente está preparado para isso, que faz bem para você. Enfim, esse planejamento de comunicação, passando segurança, acho que deve acontecer durante o ano todo. Tá? Eu fui resumindo assim, o que você foi falando, depois eu vou colocar. Exatamente. Acho que esse é o ponto principal quando se fala o que eu faço no inverno? Esquece, no inverno você já não faz mais nada. O que você tinha que fazer, teria que ter feito bem antes disso, né? E um outro ponto da retenção, que eu acredito que seja extremamente importante, é o produto, né? É o seu produto, que eu já dei uma pincelada. É você ter um produto que seja a prova de bala nesse sentido, ou seja, ele seja realmente um diferencial na vida da pessoa, que você entregue aquilo, né, que as pessoas esperam, e além disso, se for possível, mas que principalmente a pessoa veja relevância naquilo que você está entregando, porque aí ela não deixa de vir. Se ela sentir que aquilo ali tanto faz, né, que é mais do mesmo, é um commodity, então você não vai reter. Aí falando mais de retenção o ano todo, né? Então, aí você não vai reter ninguém. Eu acho que o grande pilar da retenção é o que você entrega, é o produto, é aquilo que te faz diferente, é aquilo que faz com que a pessoa ela pense duas vezes na hora de não renovar, né? E se passar pela cabeça dela. Então, hoje a gente percebe que a natação infantil é uma percepção minha, e sempre foi. Se a gente não atrapalhar, né, os caras renovam quase que automaticamente. É só a gente não atrapalhar muito, é só fazer bem feito, mesmo que seja o arroz com feijão, porque a mãe entende que a criança ela entra sem saber nadar e ela tem que sair sabendo nadar. Ela só quebra esse ciclo se a gente fizer alguma coisa errada, se a gente atrapalhar. Agora, você imagine se a gente fizer um trabalho muito bem feito e que mostre para a mãe que, além de aprender a nadar, a gente está trabalhando com o desenvolvimento infantil, a gente está trabalhando com vários outros aspectos na vida dessa criança e, às vezes, até na vida da família. Então, eu acho que parte dessas duas premissas, né? A primeira, natação no inverno, não é no inverno que a gente discute isso, né? Deveria ser bem antes. E quanto à retenção propriamente dita, é aquilo que a gente entrega. Não tem mágica de retenção, né? A grande mágica da retenção é justamente você entregar aquilo que você se propôs. Certo? Rafael. Bom, a gente dividiu da seguinte maneira: o Rogério, como está na ativa, está administrando,
ele sempre vai falar e eu vou tentar só pontuar algumas coisas que eu olho um pouco mais distante, já que eu não estou no negócio há 4 anos, né? Diretamente. Eu continuo atuando, converso todo dia, vejo tudo, mas eu não sou mais um gestor há 4 anos. E isso faz alguma diferença. Do que o Rogério falou, o principal, eu acredito que seja planejamento na questão do inverno. E não se esqueçam, né? Nós estamos no mês 5, faltam 7 meses para acabar o ano. Então, não adianta você chegar lá em dezembro e falar assim, o que eu faço dezembro, janeiro? É a mesma coisa. Você tem que estar pensando no negócio lá na frente. Aí é a questão da estratégia de planos, vencimentos, né? Isso é a parte mais operacional no sentido de vendas e tal. Uma coisa mais do ponto de vista teórico, que eu não vou mudar a cabeça de vocês, mas eu acho que no momento em que a gente está vivendo de mercado, com as mudanças gigantes que estão ocorrendo no mundo, em todas as áreas, inclusive na nossa, retenção é uma palavra comumente utilizada aqui no Brasil, no exterior, é um processo, porém, a palavra retenção é uma palavra antiga, e não é só uma questão semântica, tá? Retenção é prender, retenção é segurar, né? Nós temos que estar preocupados hoje com adesão, que é totalmente diferente. Retenção significa que eu estou prendendo a pessoa através de um contrato, de um plano, né? E eu não estou fazendo com que ela efetivamente goste daquilo que eu faço. Adesão, aderir ao que você está fazendo, não acontece no momento em que a pessoa assina o plano. Ali você está criando retenção, você está falando, você vai estar presa comigo por um período. Quando ela começa a fazer as aulas, ela está gostando, ela está aderindo a isso. E depois é que a gente vai chegar no ponto efetivo de chegar e falar assim, fidelização, todo esse processo. Então, uma questão que não é só semântica, é uma questão comportamental. Eu acredito que todos nós temos que começar a pensar em adesão, não em retenção. Isso é uma mudança de mentalidade. Isso, inclusive, com os seus funcionários. Porque, às vezes, a gente está muito fixado que a pessoa está ali, mas ela realmente está aderindo àquilo. Ela pode estar indo, mas ela está aderindo ao que você está fazendo. Este é um processo que vai nos garantir, se vocês quiserem continuar utilizando a palavra retenção, porque é normal e o mercado faz assim, está tudo certo, mas isso vai levar à retenção, o aluno vai ficar. Então, eu colocaria como ponto essencial dentro dessa conversa, de tudo que vocês já conhecem, é começar a pensar com relação à adesão, tá? E o planejamento, que é fundamental, né? Se a gente não tiver planejamento, e o planejamento de médio e longo prazo, que vai ser corrigido, com certeza, porém, se você não tem um norte, fica difícil. Então, chegam essas épocas de baixa, a gente fica meio que desesperado, né? Nós, do INAT, a gente faz a campanha de nadar no inverno, também é importante, também é bom, esse tipo de coisa, exatamente para isso, para conscientizar as pessoas. Porém, se você não está fazendo um trabalho adequado dentro, porque pode colocar em rede social, pode fazer o que quiser, mas se você não estiver demonstrando ali dentro, se os seus professores, se a sua equipe, se você mesmo não faz de forma correta, fica difícil. Um exemplo muito básico, você vai numa academia onde a aula de natação, você tem lá as pessoas e o professor, ele está todo encapotado ao lado da piscina. O que você está passando para o aluno? O ambiente é desconfortável. Né? Mas ele não pode se proteger? Pode, mas sem exagero. Eu já vi locais que você fica com frio só de olhar quem está vestido na borda. Então, são mensagens que você vai passando que são totalmente fora e fazem com que a pessoa vá criando uma imagem que, de repente, vai criando aquela vontade, esse período eu vou ficar fora. Né? Então, é um trabalho contínuo, como o Rogério disse, não só na parte de vendas, não só na parte operacional, mas também no trabalho da sua equipe, todos eles pensando e passando esses conceitos para os seus alunos e clientes.
Perfeito. Eu imaginei já isso. A gente chega lá na piscina, você vai entrar, você já foi, fez aquele movimento todo de ir no frio, né? Que eu acho que o movimento assim mais dolorido é vou sair, vou. Aí chega lá, o professor tá assim, ó. Aí você fala, sacanagem, não vou entrar nessa piscina. Porque você já pensa, tá frio lá, como é que eu vou entrar? Se ele que é ele, tá desse jeito, eu tô lascado na hora que eu molhar, porque ele tá ali seco, do lado de fora, sofrendo, e eu lá dentro vou morrer. Então, realmente, acho que é você vê o poder da imagem, né? É o poder da comunicação da imagem. A gente Tudo comunica. Tudo Exato. comunica. Perfeito, gente. Tema retenção, que é o tema adesão, né? Vamos colocar assim, eu concordo muito com isso. Então, tema, vamos lá. Retenção, adesão dos alunos. A gente falou aí sobre coisas importantes que foram uma delas. Comunicação, planejamento. Aliás, planejamento é para tudo, né? Mas planejamento e comunicação. O INAT tem peças aí que o Rafael disponibiliza de forma gratuita, todo momento, a qualquer momento. Então, se você precisa, você precisa de uma peça de comunicação, né, Rafael, que comunique sobre isso. O Rafael o INAT preparou, tem um material lindo, super bonito. Então, não... E tem, inclusive, cartazes que você pode baixar no site, você pode colocar o seu logo, colocar lá como comunicação no vestiário, é só ir lá no site e baixar. Perfeito. A outra coisa foi a adesão dos alunos através da... Eu estou tentando resumir esse último item que o Rogério tocou e eu ainda não consegui, tá? Mas, assim, você falou da importância e relevância do produto. Acho que é quando o cliente entende, né, o real significado, a importância daquilo que você faz, daquele serviço que você presta na vida dele. Ou seja, ele entendeu ali o valor daquilo que você entrega e aquilo para ele passa a ser essencial. Seria isso, né? É exatamente isso. Na vida desse cliente. É exatamente isso. Tem algumas coisas que nós não abrimos mão na nossa vida, não tem? Sim. Então, a atividade, né, o exercício físico deveria ser uma delas. Né? E principalmente, por exemplo, para a criança, ela não tem necessidade de você tirar o teu filho da natação em maio e voltar em agosto e deixar o cara 3 meses em casa. Né? Pelo contrário, né? Você vai melhorar muito as capacidades das respiratórias, enfim, deixando o seu filho continuar a praticar natação. E nós temos que passar isso. Não, gente, eu acho que a comunicação também, hoje, falando sobre como essas crianças vão ficar sozinhas, vão ficar mais tempo na tela, como vai ser difícil depois, em agosto, eles terem que retornar, porque é muito mais difícil quando a gente para e tem que retornar. Todo aprendizado vai ficar pelo caminho, porque ela retorna. Tem toda uma readaptação. Pronto. Eu acho que comunicar isso também é importante, né, Rafael? Trazer essa comunicação de como isso pode prejudicar aquela criança ali naquele momento. Ele vai passar mais tempo na tela, mais tempo em casa. Então, isso está um pouco ligado com o tema de comunicação, mas a gente já pode falar. Se você não tem consistência na comunicação, você está jogando dinheiro fora. Existe uma coisa que é muito antiga, mas que é válida, é a história de características e benefícios. Você nunca deve vender características, você deve vender benefícios. Isso é fundamental. As pessoas não compram características, elas não compram que a sua água é tratada por cloro, sal ou qualquer outra coisa. Ela compra o benefício que aquilo traz para ela. A pele fica melhor, eu fico não sei o quê. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho que falar em benefícios. Falando em benefícios, nessa época de inverno, eu tenho que falar os benefícios. É isso que a gente está fazendo. Se você entrar hoje no Instagram do INAT, você vai ver lá, melhora a circulação, melhora não sei o quê, melhora isso. A gente está falando de benefícios efetivos. Eu não estou falando da natação em si. Eu estou falando dos benefícios que ela proporciona. E aí, existe uma coisa muito clara, que nós, como setor, atividades aquáticas, ela tem que ganhar importância na cabeça do cliente. Porque nesses momentos em que ela... Por que muita gente para no inverno ou para no final do ano? É uma folga no bolso. Primeira coisa, você pode falar o que for, meu filho não está na escola, não sei o que, vou dar uma folga no bolso. Porém, dificilmente você vê ele parando de coisas, talvez como uma aula de inglês. Ele para, mas continua pagando
sei lá, ou isso ou aquilo. Por quê? Porque ele dá importância diferente. Nós temos que valorizar o que a gente faz. A gente trabalha com a prevenção, a gente trabalha com a questão da segurança, que efetivamente é a prevenção, com o desenvolvimento. Então, a nossa comunicação, ela tem que estar linkada sempre a isso, é da valorização da nossa atividade, porque o bolso do cliente é o mesmo. Ou seja, tudo concorre com tudo. Escola de natação, concorre com a outra escola de natação? Também, mas o principal concorrente é a escola de inglês, é o celular do filho, porque o dinheiro é o mesmo. Então, se a gente não tiver valor na cabeça dele, efetivo, ele vai optar. Então, nesses momentos que ele tiver a possibilidade de parar, ele vai parar. Ele vai falar, isso não é tão importante. Então, se eu tivesse ainda com a minha escola, como a gente fez no passado, o que a gente fazia? A gente tentava elevar na cabeça do nosso cliente a nossa importância. Em que lugar eu vou, qual lugar eu vou ocupar na cabeça? A minha marca, que lugar está ocupando na cabeça do cliente? O que ele associa comigo? Ele tem que associar comigo segurança, desenvolvimento, né? Saúde, bem-estar, coisas que vai fazer com que na hora que ele tome uma decisão, ele fale, não, isso aqui eu não posso cortar. Então, é um trabalho de médio e longo prazo, de construção de marca. Por isso que eu falei que está ligado com o que a gente faz com a nossa marca, com a questão de marketing e comunicação. Eu vou dar uma dica de comunicação, que é muito legal. A gente monta um quadro aqui nas academias, nos meus clientes, que chama PCBS. PCBS, que é Produto, Característica, Benefício e Sensação. E aí a gente faz com que todo mundo, tanto as recepcionistas, consultoras, professores, eles escrevam o que eles acham. Então, a gente põe lá natação e fala assim, bom, então, produto natação. Aí, quais são as características? É na água, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana, existe uma sequência pedagógica, isso são características. E aí, benefícios, né? Aí, respiração, enfim, uma série de coisas. E as sensações. Então, qual é a sensação depois de uma aula de natação? Quem nada sabe. Então, e a gente procura trabalhar, aí a partir de quando a gente está esse quadro montado, a gente procura trabalhar só com as últimas duas, benefício e sensação. Então, a consultora, ela já está preparada para falar só das outras duas. Então, a gente deixa característica muito pouco, né? A gente procura atuar sempre em benefício e sensações. Eu vou interromper vocês rapidinho para a gente poder evoluir aqui no seguinte. Nós falamos sobre retenção e adesão. Qual é o segundo tema escolhido, Rogério? Financeiro. Financeiro. Mas financeiro. Quer engatar Na verdade, vamos falar do marketing? Vamos aí a gente já vai nisso e já isso. A gente já arredonda o marketing, depois a gente vai para o financeiro. Excelente. Pronto, marketing. Então, posso só aproveitar isso do marketing? Claro. Então, porque o Rogério está falando de sensação, aí eu vou fazer minha propaganda. Quem quiser, entra no blog que eu tenho, eu escrevo uns artigos meio que de vez em quando. No meu Instagram, tem lá na bio, tem você entra direto, é o meu nome, o meu Instagram, você clica lá na bio, vai direto para o blog. Tem um artigo lá que fala sobre esse tipo de coisa e sensação. Sensação, hoje, a gente não vende e não pode mais vender aula de natação, a gente não pode vender mais treino de natação, a gente não pode vender mais sessão, a gente tem que vender sensações. Porque, normalmente, aquilo que a gente vende não é o que o cliente compra. A gente acha que está vendendo aula de natação, na realidade, ele está comprando, se é um adulto, ele está comprando, de repente, alívio de estresse. Não é a aula em si. Se tiver uma outra coisa que faça aquilo, ele vai fazer. Então, o que nós vendemos? Nós vendemos sensações através da água. Essas sensações é que nós temos que detectar. E isso, a grande vantagem que a natação tem é que você tem professores que têm turmas, certo? E aí ele consegue, é só você falar com o seu professor, ele consegue identificar o que cada um está buscando ali. Aquele lá gosta mais de conversar, quer relacionamento, quer a senhora, não sei o quê. Aquele lá tem dores, não sei o quê. Então, o que nós temos que vender, por isso que eu estou falando de características e benefícios, porque, e o Rogério complementou muito bem,
o que nós temos que estar atentos, quais são as sensações que as pessoas vêm buscar, e a partir do momento que a gente comece, que a gente entregue isso, a chance dela sair é menor. Aí você vai criando o processo de fidelização, todo o processo que a pessoa se torna até um fã seu e vai ser aquilo que é o mais desejável, que ela seja um vendedor seu, ela vai ser aquela pessoa que vai fazer com que a coisa aconteça. Então, esqueçam, do ponto de vista mercadológico, não se preocupem mais em vender aula. Aula qualquer um vende. Agora, as sensações, só aqueles que são naquilo que a gente fala, centrados no cliente. Aí você tem que ter uma mentalidade, aí é cultura da empresa, todo um processo que depois a gente fala mais. Agora, sim, a gente entrou na parte de marketing, né, que seria o nosso próximo tema, já está falando bastante dentro dessa parte do marketing. Quando a gente fala em vender sensações, benefícios, experiências, a gente cai de novo lá na comunicação, né, Rafael e Rogério? A gente cai porque comunicar isso, né? Até porque é uma coisinha básica, apesar do pessoal mais novo, alguns falarem algumas coisas que não são corretas, existe um negócio chamado marketing mix, que são os 4 P's, que na realidade dirigem todo o processo, e no caso de serviço, que é o que nós fazemos, são 7. Então, é preço, produto, promoção, onde estaria a comunicação, né? Eu falei preço, produto, promoção, e o que seria a praça ou ponto de venda. Então, esses 4, você tem que trabalhar isso. Com esses 4 elementos, você trabalha tudo que você precisa. No caso de serviço, você tem que agregar mais 3. Pessoas, porque serviço depende de pessoas, por isso que quando a gente fica falando em produto, eu particularmente, não tenho nada contra, mas eu não gosto quando a gente fala que a gente vende produto, a gente vende serviço, porque é totalmente diferente. Então, nós temos que ter pessoas que são os nossos funcionários, nós temos que ter processos. Então, em serviço, se você não tiver processo, você está fora. O que é processo? É como você organiza o serviço que você vai entregar. Então, se você não tiver uma aula com processo muito claro, como cada professor é um indivíduo, ele vai dar do jeito que ele imaginar. Aí você esquece. Então, você tem que ter um processo. E, por fim, você tem que ter provas físicas. Como o serviço é alguma coisa que você não pega, né? Não é físico. Então, você tem que criar formas de fazer com que a pessoa perceba o seu serviço. Então, aí, o seu vestiário, as suas instalações, a parte da arquitetura, a limpeza, tudo isso são provas físicas da qualidade do seu serviço. Então, todo esse processo em marketing é fundamental para que a gente entenda. Se eu trabalhar bem esses elementos, eu vou fazer um planejamento adequado, porque eu vou estar montando o meu serviço, o meu produto de forma adequada, vou estar com preço adequado, eu devo estar, nem sempre a gente consegue estar no melhor ponto possível, mas a gente vai tirar o melhor dele, né? E aí, com esses outros fatores, a gente entrega aquilo que o cliente está buscando. Então, quando a gente fala em marketing, porque o pessoal perguntou em marketing digital. Marketing digital é uma coisinha lá na ponta, né? Até não existe marketing digital, existe marketing e existem as ferramentas digitais que você utiliza, que nem sempre são as melhores. Às vezes, você investir internamente com uma campanha promocional para os seus clientes, para que eles tragam novos clientes, porque ele está satisfeito com você, é melhor do que você sair fazendo uma campanha na internet que você vai ter que desbravar, fazer. Aí vem toda a história de funil, que é uma outra história que a gente pode conversar mais para frente. Então, do ponto de vista de marketing, trabalhando com essas 4 variáveis, mais 3 para serviços, você consegue fazer um bom trabalho. O Rafael, eu uso... eu sei que conceitualmente você está certo, o produto é um negócio acabado, né, tangível, mas só para... Eu gosto de separar, por exemplo, a natação como sendo o nosso foco, o produto, né, que você tem que dourar. E o serviço, tudo que está em volta. Tudo que... que seria o serviço agregado. Tudo bem, essa é a discussão teórica. Eu só falo, porque como eu leio bastante, é só um par, mas isso não está nada errado. Eu só estou falando que é uma questão minha.
eu, aproveitando aqui, a pessoa que pediu o tema marketing, ela falou sobre estratégias de marketing eficazes para academias aquáticas, explorar táticas de marketing digital, promoção de eventos, parcerias, enfim, tudo isso, né, vai muito ao encontro do que o Rafael falou, o seguinte, o marketing ele é uma coisa muito individual, ele é muito da empresa, ele é muito customizada. Então, uma coisa que me preocupa muito é quando eu vejo nos grupos, a pessoa fala, não, eu estou aqui no Acre e eu fiz um negócio que deu certo. Aí o cara lá no Sul fala assim, então eu vou fazer também. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o conceito do marketing ele parte de nós, ele parte da empresa. Então, do planejamento que você faz da sua empresa, o que você quer entregar, como você quer entregar. Por isso que as cópias de comunicação são muito perigosas, porque às vezes você está copiando a comunicação de um cara que sabe o que está comunicando, mas você não sabe, porque a partir do momento que você está copiando, você não... Então, eu acho que esse cuidado com o conceito, porque você tem que desenvolver o seu conceito, você tem que desenvolver o teu planejamento de marketing dentro daquilo que você tem de recursos, como o Rafael falou, o seu ponto, a sua instalação, né, o seu produto, os seus processos, enfim, começar do começo mesmo, né? Começar acho que do o começo. ponto, eu acho que o ponto que tem que ficar claro aqui é o seguinte: tudo passa de planejamento, né? A gente está chegando no estágio do mercado e é isso que eu queria chamar a atenção. Quem não se planeja, desculpe, provavelmente, a não ser que você tenha muita sorte, o seu caminho vai ser encurtado muito brevemente, porque estão vindo outras gerações com outra cabeça, com outra formação. Se você não tem isso claramente, procure alguém que possa te ajudar, procure o Sebrae, procure alguma coisa, mas não dá mais para fazer gestão baseado simplesmente no achômetro. Isso não dá mais. Não dá para não ter planejamento. Antigamente você errava e tinha tempo de corrigir. Hoje, esse erro, o tempo está cada vez menor. Então, é essencial que se entenda este processo. Então, quando a gente está falando de marketing e comunicação, não adianta eu querer fazer uma coisa que não esteja conectada com o que eu faço. Um erro muito comum das escolas de natação, academias em geral, é contratar uma agência de marketing digital e que ela vai eu vou te dar tantos posts por semana, não sei o quê, eu preparo tudo para você, tal. Desculpa, mas isso não resolve. Ele tem que entender o que você faz, ele tem que individualizar o trabalho, porque você ficar usando fotos de terceiros, não sei o quê, não é a sua realidade. O aluno não é bobo, ele chega lá, olha, peraí, vocês me venderam uma coisa que não tem nada a ver com isso. Então, a comunicação ela é feita disso, a comunicação é feita também no seu espaço, a comunicação é feita no uniforme que você oferece para os seus clientes, a comunicação é feita em todos os pontos de contato. Isso é um erro enorme que nós cometemos. Nós somos bons, a escola de natação, na média, é boa em entregar resultados, melhor do que o fitness no geral. Sim. Okay? A diferença é que ela é boa para isso no físico. Só que nós estamos num momento diferente. Agora tem o mundo digital, que é a junção entre o físico e digital. Nós estamos aqui numa relação via internet, ou seja, né? Daqui a pouco eu estou aqui estou conversando com alguém aqui do lado. Daqui a pouco eu volto para a internet pelo WhatsApp. Então, a gente está transitando de um mundo para o outro. E aí, o que isso faz a escola de natação? Ela é muito boa no físico, ou boa no físico, mas ela é um desastre na média no digital. E o cliente hoje ele está cada vez mais te escolhendo pelo digital, não pelo físico. Então, a comunicação, se não for feita de uma forma linear, você está ferrado. Porque antes você fazia muita inscrição pelas pessoas que passavam na frente da sua porta. Hoje, está diminuindo cada vez mais. E você falou que é muito, muito importante. Inclusive, é um gancho assim que eu vou trazer mais material sobre isso. Vou convidar pessoas que, inclusive, atuam fora do nosso segmento, porque a gente está vivendo um mundo que é um mundo online, né? Que é on e offline ao mesmo tempo. E a gente precisa, assim, urgentemente entender que não existe mais uma separação online e offline. A gente vive no mundo online. A gente está on e off o tempo inteiro.
Então, eu estou aqui, a gente está conversando, daí um pouco a gente sai. A nossa escola de natação, por exemplo, vamos lá, eu estou lá dando aula. Mas eu tenho que gravar um vídeo, a minha professora grava um vídeo, a minha estrutura aparece nisso também, eu vou para isso, eu comunico isso lá no meu Instagram. Eu já tenho um cliente, por exemplo, que me trouxe uma informação que hoje 40% das vendas dele acontecem online, tá? Acontecem de matrícula online. E ele tem piscina, ele não é fitness, é uma academia híbrida. As visitas são 80% hoje online. Eu achei incrível isso, porque, claro, gente, que não existe mágica, existe todo um trabalho por trás disso, né? Não vou me alongar aqui, porque existe todo um trabalho, mas você imagina vender 40% do que você vender de forma online, quer dizer, opa, o que está acontecendo? Quer dizer que as pessoas não estão mais daquele jeito. Por isso que eu falo que quando você tem uma fachada, a pessoa quer colocar o número da academia, colocar que tem natação, hidroginástica, samba, pagode, feijoada, eu falo, não precisa. Sabe o que as pessoas fazem hoje? Elas vão passar na porta da sua estrutura, vão achar linda e vão jogar o seu nome no Google, vão jogar o seu nome no Instagram, vão fazer pesquisa no TikTok. Quem é você no digital? Porque eles vão te ver no offline, mas eles vão te procurar online. A gente faz isso até com as pessoas. Peraí, deixa eu dar um Google na pessoa, né? Deixa eu dar uma busca aqui nas redes sociais que eu tenho. Não sei vocês, mas eu com os meus filhos adolescentes, eles não fazem busca mais no Google, tá? Meus filhos fazem busca no TikTok, tá? Só. Sim, o TikTok é o maior concorrente do Google hoje, né? Fazem busca no TikTok, é tipo, como fazer salada de batata. Parece 300 mil vídeos super rápidos falando batata. Então, gente, é trazer comunicação. Você sabe o que a gente está falando de comunicação o tempo inteiro? Não copiar a comunicação também é muito importante, porque eu me comunico com o Rafael de uma forma, com o Rogério de outra, com o Mauro de outra. A gente se comunica com as pessoas de forma diferente, porque a gente precisa criar empatia para que essas pessoas te ouçam, para que essas pessoas conectem com você. E gerar empatia com aquele post frio, a gente não gera conexão. A gente não gera conexão, porque você não está falando com o seu público. Você não está conversando com ele diretamente. Então, é isso que o Rafael falou quando ele fala, gente, às vezes a gente contrata uma agência, eu já fiz isso, para cuidar do nosso Instagram, quando ela sai, é um alívio. Você perdeu um ano de dinheiro ali que você jogou fora, gastando um post frio que não comunica, que não acerta, né? Então, assim, a gente volta de novo naquela questão da comunicação. Comunicação e gestão, né? Só falar uma coisinha, Rogério, só em cima disso, depois eu paro. Escola de natação, especificamente, academias aquáticas ou coisa do tipo, mesmo academias, é um negócio local. É um negócio local. Então, você tem que ter uma comunicação quente. Você tem que ter relacionamento com os comércios locais. Você tem que ter relacionamento com os seus clientes. Eu estou vendo o Edson de Teutônia aqui, e a gente esteve lá recentemente, no evento que eles muito bem organizado, muito bacana, o Aqua Wave, e a gente viu lá, a gente foi almoçar em restaurantes em que a gente cruzou com os clientes, é uma cidade pequena, 30 mil habitantes, mas restaurantes de alto nível, o que também faz com que ele tenha, do ponto de vista de negócio, pensar que é o mesmo cliente que está no restaurante vai estar na academia dele, ou seja, se eu tenho um restaurante de alto nível ali, naquela cidade, por que a academia ou a escola de natação é chinfrim? Ela tem que acompanhar o que está acontecendo na cidade. Mas o que é mais importante é que você vai vendo que esta relação ela é frutífera, porque as pessoas que frequentam os locais na sua cidade, no seu bairro, e você precisa entender com quem você precisa se relacionar para que você faça uma colaboração, o famoso collab que hoje existe, para que você possa atrair. Isso não é nada novo, isso é do tempo do onça, lá atrás. Porém, por isso que eu digo que em tempos digitais, o marketing digital é legal, é tudo isso, mas nem sempre ele resolve, nem sempre ele vai te dar. A gente tem que entender que a tecnologia é um suporte para as ações que a gente vai fazer. Ela não é o marketing, ela é um suporte. Ok? Pode falar. Ela é uma gente. Então, eu acho que... Fala, Flavinha. Não, então, eu acho o seguinte, ó, ela pergunta aqui no começo, né? Estratégias de marketing eficazes para as academias aquáticas.
Eu acho que a estratégia mais eficaz é seja você mesmo e comunique aquilo que você faz. Né? Procura trabalhar com o simples, com arroz com feijão. Né? Primeiro, estabeleça os seus, né, o que você tem, o que você é, para quem você é, o que você espera, os seus objetivos, e comunique isso da melhor maneira possível. Então, não adianta ficar buscando o que o outro faz, que, mas pode ser que dê. Não, pode ser não, não dá. Como o Rafael falou, hoje nós não temos mais margem. Né? Há 20 anos a gente tinha margem para errar. Errava, ninguém percebia, né? Aí a gente conseguia corrigir. Hoje não, hoje erro custa. Né? Então, por exemplo, quando você contrata uma agência errada, ela vai te custar a partir do primeiro dia. Né? E se você demorar para perceber, ela vai custar o tanto de tempo que você demorou para perceber. Então, eu acho que é importante que a gente consiga introduzir esse conceito de que cada um tem que estabelecer o seu negócio, cada um tem que estabelecer a sua estratégia, né? A sua missão, visão, os seus propósitos, enfim, e trabalhar nisso com afinco, com foco, pegar toda a sua equipe e mostrar isso o tempo inteiro. Não adianta a gente ficar variando de acordo com o vento. Né? Não, agora eu vou para cá porque é low cost, todo mundo falou low cost, vou ser low cost. Não, agora tem que aumentar o preço, alguém lá falou que tem que aumentar. Não, estabeleça a sua estratégia, estabeleça os seus princípios e principalmente os seus objetivos. Então, eu acho que a melhor estratégia é essa. Só um detalhe que é importantíssimo falar. Não se apaixone por ferramenta. Se apaixone pelo seu cliente. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é o TikTok, ontem foi o Instagram, depois da manhã vai ser não sei o quê, e a gente fica achando que a gente tem que ir atrás. Não. Aonde está meu cliente? Esse é o ponto. Sim. Então, não se apaixone pela ferramenta, se apaixone pelo seu cliente. O cliente é no centro. Você tem que entender o que ele está fazendo e, a partir daí, buscar como melhor interagir com ele. Né? A empatia é fundamental nesse processo. Inclusive, com as máquinas, a gente tem que ter empatia, mas isso é um papo para outra história, para outro momento. Bom, eu coloquei aqui como principal, gente, esse tema do marketing, eu coloquei aqui uma comunicação direta que gera empatia e conexão, que é aquela história que a gente quer, que é gerar o relacionamento com o cliente, né? Que é gerar um bom relacionamento. A gente inventa milhões de nomes, esses nomes mudam, as coisas se atualizam, mas a verdade verdadeira, lá no fundo, é a gente gerar aquela boa, aquele bom relacionamento, aquela boa conexão com o nosso cliente real, né? E aí acabou. Acho que aí a gente consegue, sim, o verdadeiro marketing é esse, né? Consegue atingir a pessoa que você quer. Muita gente não sabe o cliente que tem, tá? Então, para voltar alguns passos aí atrás, para tomar qualquer decisão, saiba quem é o seu cliente, né? Primeiro, a gente está falando aqui de um monte de ferramentas, a gente está falando assim de atitudes para serem tomadas, mas o mais importante é para quem você está fazendo isso, que é o que o Rafael falou, coloque seu cliente no centro. Então, primeira coisa que você vai se perguntar, para quem que eu vou fazer? Então a pessoa é assim, 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 meu público é assim, assim, é isso que eu quero? Beleza, aí o que eu vou fazer? Né? Que aí já muda muito. Eu vou gerar valor para quem? Então, a primeira pergunta, eu acho, de todas, quando você vai trabalhar com marketing é para quem eu estou fazendo isso? Ponto. Né? Na realidade, não só com marketing, né? Quando você vai começar um negócio, eu estou resolvendo o problema de quem, né? E outra coisa que você me lembrou agora, tem uma coisa que foi popularizada no Brasil, que é a história das dores do cliente, não é isso? É preferível vocês não pensarem em dores do cliente, porque isso até é um conceito que foi mal traduzido para o português, ele é usado, mas de uma forma diferente. A gente tem que pensar, ok, nas dores deles, mas nas necessidades e desejos. Então, lá atrás, o Peter Drucker, que é uma fera da administração, ele falava uma expressão que é o jobs to be done, o serviço que eu tenho que fazer. Quando você tem isso em mente, eu tenho um público e que serviço que eu tenho que fazer, o que ele espera de mim. É isso que a gente tem que ter em mente. Qual é o serviço que eu tenho que fazer? Muito mais do que dores do cliente. Porque quando eu estou falando em serviços que eu tenho que fazer, eu vou acompanhando a evolução desse cliente e vou me adaptando a isso.
Por isso que cada vez mais eu defendo que nós temos que ser especializados. O Rafael... Não dá para atender todo mundo, esquece. Não dá para atender... As academias que atendem todo mundo, elas têm que ter uma estrutura muito maior, que o modelo de negócio que nós atuamos, mais de 90% do nosso mercado é de pequenas e, no máximo, médias empresas. Né? Eu acho que, e assim, aí entrando nesse assunto do cliente, aí não tem como a gente não falar de alguma... E aí, se falando de ferramenta, Flavinha, mas de uma ferramenta que escute o cliente o tempo todo, que tenha um processo cíclico e constante de escutar o cliente e responder a ele. Porque é assim que você consegue saber o que você está oferecendo e se está sendo necessário e prazeroso para aquele que está recebendo. Então, existem vários sistemas aí no mercado, né, software de pesquisa, mas eu diria que assim, é muito difícil hoje você gerenciar o seu negócio se você não tiver dados estatísticos claros, né, do que o teu cliente quer, do que ele gosta e do que ele não gosta naquilo que você está fazendo, para que você possa ter tempo para corrigir. Então, já que a gente falou de cliente, eu acho que é importante ouvir o cliente, mas não ouvir do jeito que caixinha de sugestão ou faz a pesquisa coloridinha, né, induzindo o cara a dar a nota máxima, colocando o cliente numa situação de saia justa. Não, fazer isso profissionalmente para que você consiga ter dado estatístico, né, para saber quais são os próximos passos no trabalho, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai entregar para ele. É uma das coisas mais difíceis de fazer. Por que é uma das coisas mais difíceis de fazer? É duro, é difícil, não é legal, não é agradável. Se você realmente quiser ouvir o seu cliente, vai ser difícil. É a mesma coisa de ouvir alguém falar assim, tem como você avaliar meu filho e falar realmente quem é meu filho, quais são todos os defeitos dele, o que ele deve melhorar. Porque no fundo é isso, né? Você dá um tapa no meio da cara da pessoa e fala, cala sua boca, que eu não te perguntei quem é meu... Então, a gente precisa ter muita coragem para poder fazer isso, tá? Porque a gente sabe que, apesar das boas intenções, apesar de todos os nossos estudos e todo o nosso empenho, todo negócio tem ruído, todo negócio precisa ser ajustado. O difícil é você ouvir assim na cara, ou mesmo você ler ali quais são os seus problemas, que muitas vezes, se a gente fizer um vasculhamento ali rapidinho na nossa consciência, a gente até sabe. Mas é muito difícil ouvir, mas é muito libertador. É muito libertador. E é assim você ter uma ação em cima de dados que são reais e não imaginários. Porque às vezes a gente está desperdiçando nosso tempo, nossa energia, tentando arrumar ali uma coisa que a gente sequer vai gerar valor para o nosso público. E a gente desperdiça muitas vezes nisso tempo, conhecimento, dinheiro, energia, mas o nosso público sequer está valorizando aquilo ali que a gente está empenhado em melhorar. Nós estávamos falando sobre relevância, né? Produto de relevância. Eu tenho um sistema que eu trabalho, que alguns de vocês conhecem, que é o Medalha, que hoje eu não consigo mais ficar sem. Eu não consigo fazer gestão sem ter os dados que ele me dá. Porque todo dia eu entro nele e vejo como estão os meus gráficos, né? Limpeza, professores, simpatia da equipe, que são dados estatísticos. Não é que alguém me falou, ou, né, a dona Maria me pegou no corredor e falou que alguém maltratou ela. Não, são dados que eu consigo tratar, que eu consigo entender se eles estão melhorando, se eles estão piorando, ou se eles estão na mesma, e o que eu preciso fazer para melhorar. Porque o aluno, né, e isso eu já escutei, não lembro de quem, mas é verdade, o aluno torce por nós. Né? Os nossos alunos, eles querem que a gente faça um negócio bem feito, porque eles gostam da gente. Então, se você perguntar para ele, ele vai ser sincero em te falar, olha, isso aqui não está muito legal, isso aqui você precisa melhorar. E quando você tem um quadro, quando você tem números que te mostram isso claramente, aí é só se você realmente não quiser não quiser prestar um bom serviço. Porque... Agora eu vou dar uma notícia ruim, que eu preciso... Nós estamos no finalzinho, a gente já está com mais ou menos aí 1h10, levando em consideração que a gente atrasou um pouquinho, a gente está exatamente com 1 hora. Tá? Então, assim, a gente começou com uns 10 minutinhos de atraso, estou dando mais uns 10 minutinhos ali, mas a gente já precisa encaminhar ali para o encerramento. Nós falamos de de pessoas, acho que tem que falar agora. Né? A gente falou sobre retenção e nós falamos sobre marketing.
o que eu quero sugerir para vocês e o que eu quero que vocês, como é um formato que nós estamos colocando aqui, testando e tudo, eu quero sugerir para vocês o seguinte: a gente finaliza agora deixando em aberto para algumas perguntas, fazer um bate-papozinho e a gente finalizar sobre os temas que nós falamos, ou a gente fala sobre mais um tema e finaliza logo em seguida, porque a gente pode também continuar, porque são 4, a gente continua, vai para uma segunda rodada, que pode ser na semana que vem, no mesmo horário, aí a gente vê se vai ficar bom para todo mundo. A gente já vai para mais 2 temas e finaliza os 4 na semana que vem e já fala do nosso presente final tudo junto. O que vocês preferem fazer? Bom, eu prefiro finalizar agora e abrir para as perguntas, que eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo. Se tiver perguntas, porque eu não vi nenhuma aqui. Não, então, não sei. Mas se alguém quiser levantar a mão aí e perguntar diretamente, eu acho que seria legal para a gente encerrar bem esses 2 assuntos. E aí, numa próxima oportunidade, né, nós temos também que escolher aí um dos temas, né, para presentear. Então, eu acho que já pode fazer isso, Flavinha. Isso, nós falamos sobre muita coisa, tá? Eu queria abrir agora para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, quiser levantar a mão, eu já abro a câmera, a pessoa faz a pergunta, direciona para o Rogério, ou direciona para o Rafael, ou faz a pergunta e deixa os 2 responderem. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, troca em relação a esses assuntos, a esses temas que nós trouxemos, e que vocês queiram participar? Eu vou abrir aqui alguns minutinhos para a gente debater junto com todo mundo. Por quê? Acho que fica muito mais legal se a gente fizer essa coisa que é participativa, sabe? Tanto o Rogério quanto a Rafael falando, mas não estão aqui falando, estou palestrando, estou dando aula. Não, a gente está aqui abrindo realmente para conversar, a gente aconselhar um ao outro, né? Então, é para a gente crescer junto. Se alguém tem alguma pergunta, tem alguma coisa, pode falar, a gente já conversa agora. Se não, a gente também faz o fechamento e vamos para os outros 2 temas já na semana que vem. Eu abri meu microfone aqui só para dizer que eu tenho que sair, porque no chat aqui não tá indo a mensagem, tá? Eu acho melhor continuar no outro dia, porque ninguém quer perder nada e tá complicado o tempo. Ótimo. Não, Marilda, obrigada pela sua presença. Beijo de vocês. Você sempre está em tudo que a gente faz, eu te agradeço muito por estar aqui. E semana que vem eu espero você. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Beijo. Tchau. Então, é por isso que não tem pergunta no chat. Eles não estão conseguindo mandar pergunta no chat. Deve ter alguma coisa aqui que eu sou velha, né? Como diz alguma configuração que eu mexi que as pessoas não estão conseguindo mandar pergunta no chat. Mas fiquem abertos. Eu não achei chat aqui na legenda. Onde... Tem um balãozinho, Edson, tem um balãozinho do lado da mãozinha. A minha versão deve ser a free, então, porque não tem essa aí, não. Pode ser. Se quiser fazer Eu vou fazer uma pergunta para o Rafael. O Rafael está bem mais atualizado nesses temas. Porque antigamente a gente se referia ao termo adesão, mas pela entrada do aluno na modalidade, ou pela conta, enfim, uma coisa mais de chegada. E usava o termo aderência como sendo a permanência dele. É apenas conceitual isso aí, né, Rafael? Não tem nada de novo nisso. Sim, não, o que acontece é que a retenção, se você for pensar, alguns estudiosos preferem a aderência exatamente porque é aquilo que eu estava explicando. É alguma coisa voluntária. A retenção, teoricamente, ela traz consigo alguma coisa forçada. Como a gente está num novo momento de mercado, eu sempre gostei disso, mas acredito que cada vez mais, como o cliente passa a ter cada vez mais força, né? No passado era uma situação em que o mercado era comprador, agora o mercado é vendedor, né? Ou seja, tem mais gente querendo vender do que gente querendo comprar. Então, a aderência ela se torna fundamental, né, dentro desse conceito que eu estou falando. Por isso que eu estou falando que é semântico. Eu gosto por uma questão de famoso mindset, né, da forma como a gente pensa. Então, para trabalhar com a equipe, é muito mais você
faça falar em aderência para eles. Falar que, olha, aderência significa que ele está com a gente, que ele realmente colou na gente, né? Porque a gente está fazendo um bom trabalho, nós temos que trabalhar por isso. A retenção, eu costumo brincar que está ligada à retenção urinária, à retenção no presídio. Então, é um negócio é como se fosse uma grade. Então, é basicamente isso que está sendo feito e tem gente que está trabalhando isso. Agora, você vai ver nos indicadores, aqui e lá fora, retenção, isso. Por isso que eu estou te dizendo que não é para mudar o conceito, o indicador em si, mas é para mudar a sua forma de pensar. É porque uma questão assim que eu me preocupo bastante, e o meu índice aumentou agora esses dias, a gente está tentando aumentar porque é que a gente mede, a cada 2 semanas, a gente mede a evasão, né? A gente tem uma ferramenta própria para medir isso, em que cada professor tem a carteira, e se há um desvio padrão em relação à média, a gente vê o que está acontecendo com o professor específico, ou se a média geral está, por algum motivo, piorando ou melhorando. Então, a gente tem esse controle que, apesar de os professores não gostarem tanto assim de fazer, sempre tem aquela coisa que é importante mesmo as pessoas não gostando, né? E a gente consegue, com isso, vislumbrar assim, um corpo a corpo muito interessante com o aluno, porque a gente começa a sentir ali, pô, esse cara aqui está numa zona perigosa, ele pode cair a qualquer momento, ele pode sair. Se esse aluno faltou mais do que 5 vezes no mês, ele é o Z5, G5, ele é um aluno que periga não continuar. Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue antever a motivação desse aluno, ver o que está acontecendo com ele, e isso aí tem funcionado muito bem, né? Inclusive agora, nesse momento, a gente aumentou um pouquinho essa perda de alunos e a gente está preocupado tentando descobrir o que é. Vamos ver agora se o Azulea, aí, nós estamos lançando o Azulea hoje, ver se ajuda um pouquinho a motivar as crianças. Mas foi muito legal esse papo aí. É apenas que às vezes a gente tem uma ferramenta muito simples na mão, difícil, é chatinha de usar, tal, mas é muito simples, é um arroz feijão ali, medir a evasão individual e comparar ela com o grupo. A forma de fazer, o que é importante é o que eu costumo dizer, né? A gente precisa, na média, o nosso público, ele é muito focado na piscina e pouco na gestão. Ou seja, a gente se preocupa muito na qualidade da água e esquece que a gente tem outras coisas que a gente tem que ter tempo, não que a gente não deva fazer, é sempre importante fazer isso e cuidar disso. Porém, tem coisas que a gente poderia passar para terceiros, porque a hora mais cara, como diz o Rogério, é a nossa. Então, eu tenho que prestar atenção na gestão desses fatores, porque quando você está fazendo isso, Edson, você está melhorando o seu resultado. Quando você está melhorando a qualidade da água, não necessariamente você está melhorando o seu resultado, porque aquilo é esperado. Então, eu tenho que ter solução, eu tenho que prestar atenção, mas eu não posso prestar atenção 24 horas por dia só nisso. Eu tenho que prestar atenção, como você está fazendo, em fatores que efetivamente gerem resultado, né? Porque uma coisa que as pessoas confundem, ninguém vai na academia, quando a piscina é coberta e aquecida, ele vai ficar olhando se está na temperatura, se não está. Ele vai reclamar quando ele achar que não está. Se você mantém isso estabilizado, o seu trabalho não é esse. O seu trabalho é entender as motivações diferentes que estão fazendo com que seu cliente esteja lá. E esse é o ponto que é o grande problema que nós temos no nosso mercado. Por sermos mais conservadores, são estruturas mais antigas, não velhas, antigas, né? Às vezes o nosso pensamento fica só naquilo que deu certo, e a gente esquece que hoje, se eu não tiver uma boa gestão, eu não vou para frente. Eu posso ter a melhor água do mundo, mas se eu não ficar vendo o que está acontecendo em volta, né, para onde está indo meu cliente, o que ele acha, o que ele veio buscar, o que eu estou entregando, se eu não consigo medir isso, eu vou ficar fora do mercado num prazo curto. Muito, muito importante isso, Rafael, que você falou. Gente, olha,
como a gente debateu aqui, nós já estamos chegando no finalzinho, não quero deixar que caia sem a gente se despedir, sem a gente conversar. Rogério, eu vou te dar eu vou dar um conselho, vocês seguem se quiser, que conselho é isso, né? Mas vamos lá. Eu deixaria para a gente presentear no final, porque a gente tem 4 temas. Hoje nós falamos sobre 2. Semana que vem eu vou ver se a gente consegue fazer nesse mesmo dia, na quarta-feira às 13h30, se você e o Rafael puderem, vocês me falem direito, só me confirma a agenda, tá? E a gente continua, nós falamos dos outros 2 temas e ao final a gente presenteia. O que vocês acham? Por mim, tranquilo, tá ótimo. Tá? A agenda se é quarta-feira mesmo. Então eu não posso quarta-feira, teria que ser na quinta. Eu tô viajando. Na quinta, você pode, Rafael? Dia 31, né? Tá, eu transfiro um negócio que eu tenho. Não, peraí. Quinta-feira que vem? Não, é dia 1º, quinta-feira. Não, desculpa, primeiro. Não, eu consigo, dou um jeito. Não, desculpa. Eu posso dia 31. Assim, se o Rafael pode, a gente... Eu que pulei uma semana. Tá. A idade vai chegando. É uma merda. Essa ejaculação precoce é a desgraça. Para todo mundo, eu vou comunicar direitinho no grupo, então a gente ficaria marcado para semana que vem, quarta-feira, às 13h30, de novo, para a gente falar dos outros temas. Eu vou dar aquela puxada de orelha na galera, eu vou pensar aqui como é que eu vou ameaçar a vida de todo mundo, que eu vou fazer isso, porque na quarta-feira eu quero a adesão de mais gente, eu quero mais gente participando, principalmente dessa parte de gestão. E a gente já vai dar uns spoilers do que a gente falou, já vou separar isso, fazer alguns recortes dos vídeos de vocês falando, Flávia, e a gente vai trazer mais gente aqui na quarta-feira. Não se preocupa com isso, Flávia. Você tem que se preocupar que as pessoas que estão interessadas, provavelmente você vai vê-las por mais tempo. As que não estão interessadas, provavelmente... Elas não vão nem aparecer mais. Talvez daqui a algum tempo você nem as veja mais. Né? Então, o ponto é esse, a gente não pode ficar se matando. Se tem 15 interessados, esse é o ponto. Tá ótimo. Rafael, o ano passado a gente fazia as transmissões ao vivo e não disponibilizava para as pessoas assistirem. Então, isso aí, às vezes, a gente não tem real número de quantas pessoas assistiam a gravação, por exemplo. Então, o que eu sugiro é deixar já disponível, como fez a Biaco lá ontem, deixar já disponível para quem não pôde assistir por algum motivo, já entra em seguida. E já vou deixar disponível no grupo. Isso. Eu acho que isso aí motiva, Flávia. A única coisa é que é um pouco mais caro o meu cachê, né? Porque eu só tinha combinado ao vivo. Entendi. Gente, primeiro, agradecer muito a disponibilidade do Rogério, muita disponibilidade do Rafael, de todos vocês que estão aqui, tá? Com a melhora do nosso negócio, da academia. Eu só te falo uma coisa, tá aqui. As pessoas que estão aqui são pessoas realmente compromissadas com o seu negócio. Eu tenho isso, eu tive aquilo. Meu professor não veio. Minha piscina é isso. Nasceu um jacaré aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo tem problema, todo mundo tem compromisso, todo mundo... Hoje é feriado aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, todo mundo tem coisa para fazer e se a gente for deixando sempre uma coisa ou outra do operacional passar na frente de quando a gente precisa parar o nosso negócio parar um tempo para olhar de forma estratégica para o nosso negócio, a gente vai ficar para trás e vai ser muito rápido, tá? Tem alguém aqui que levantou a mãozinha? O Júnior. Júnior, pode falar. Oi, Flávia, tudo bem? Rafael, Rogério, parabéns aí. Eu fui tentar mandar uma mensagem aqui para vocês, parabenizando, mas tem alguma coisa que está dando uma falha aqui no envio, né? A Flávia que é a falha. A Flávia é a falha. Parabéns, eu achei muito legal aí. A dor de cabeça passou, Flávia, por isso que eu estou brincando. Tá bom, é só isso mesmo. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Júnior. Obrigado, um abraço. Valeu, outro. Obrigada. A presença de todos vocês. E na quarta-feira, então, da semana que vem, dia 31, às 13h30, a gente está aqui de volta. Continua falando sobre esses outros 2 temas. Eu espero vocês estiverem aqui. Agradeço a presença de todos vocês e a disponibilidade. Semana que vem a gente continua. Certo?
Valeu, parabéns, Rafa, Rogério, Flávia, beleza. Obrigado por vocês aí. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Um abraço aí, boa semana. Obrigado, valeu. Pessoal, obrigada. Porque eles vão te ver no offline, mas eles vão te procurar online. A gente faz isso até com as pessoas. Peraí, deixa eu dar um Google na pessoa, né? Deixa eu dar uma busca aqui nas redes sociais que eu tenho. Não sei vocês, mas eu tenho, eu com os meus filhos adolescentes, eles não fazem busca mais no Google, tá? Meus filhos fazem de outra, com o Mauro de outra. A gente se comunica com as pessoas de forma diferente porque a gente precisa criar empatia para que essas pessoas te ouçam, para que essas pessoas conectem com você. E gerar empatia com aquele post frio, a gente não gera conexão. A gente não gera conexão, porque você não está falando com o seu público, você não está conversando com ele diretamente.